Meus irmãos, boa noite a todos. Iniciando a nossa reflexão dessa noite, para preparar os nossos pensamentos, vamos ler do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que dá mais detalhes sobre o nosso tema, que, como tradição aqui na Escola de Jesus Cristo, é o Natal de Jesus. Todas as pregações, as reuniões, as palestras do mês de dezembro são sempre em torno desse que é o acontecimento mais importante da nossa humanidade. E vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração aos que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos dos poderosos, despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, reunidos, mesmo que virtualmente, nessa casa que leva o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus, e de tantas bênçãos já fomos beneficiados, de tanto aprendizado também, Senhor. Pedimos que nos envolva na atmosfera santa do Natal de Jesus, onde temos a possibilidade de lembrar, de reviver, de pensar, de estudar a respeito desse acontecimento que mudou a trajetória da evolução da humanidade, e onde temos a oportunidade de todos os anos renovar esses votos desse amor imenso que Jesus provou, mostrou e continua ofertando a todos nós. Ampara o nosso humilde estudo dessa noite, que os nossos amigos espirituais nos guiem, nos auxiliem, abram nossas mentes e corações para que possamos ter momentos proveitosos que nos ajudem na nossa caminhada espiritual. Em Teu nome, Deus, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, damos por iniciada a nossa reflexão dessa noite. Meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso tema propriamente dito do nosso estudo, preciso fazer uma prestação de contas que, se não me engano, no ano passado, também nessa época do ano, fizemos uma pregação, um estudo, ainda presencial, onde fiz uma recomendação, humilde recomendação, um apelo, para que nós todos lêssemos, se eu não me engano, foi no final de novembro, começo de dezembro, bem no comecinho, que lêssemos todos os dias de dezembro
O livro aconteceu em Belém, ele até deve ficar ao contrário aí na imagem, mas todos nós conhecemos bem o livro do Luiz Alberto Mussa Tavares, livro de poesias a respeito do Natal de Jesus. E naquele ano, no ano passado, eu não consegui ler todos os dias o livro por completo, li alguns pedaços e acabei não cumprindo com a própria recomendação que fiz. E esse ano, como me veio a oportunidade de trazer mais uma reflexão, mais uma pregação nessa época, vou reforçar, repetir a mesma recomendação para mim mesmo, a princípio, e para todos nós, e tenho conseguido, graças a Deus, esse ano, fazer essa leitura e tem sido muito proveitosa, pois conseguimos caminhar em todos os passos, desde a Anunciação, a Maria, a visita a Isabel, o caminho para Belém, os detalhes, José, os pastores. Então é um livro realmente que nos dá uma visão mais doce, mais amena, ainda mais, ainda mais brilho a esse acontecimento tão importante. E comecei falando disso, principalmente devido a esse ano tão difícil, tão duro, de tanto sofrimento que a gente viveu como humanidade e ainda vive, por todas as dificuldades que uma pandemia traz, tanto as de saúde quanto as sociais, as espirituais, todas as dificuldades psicológicas, as cargas que nós trazemos ao longo desse ano. E essas poesias podem ajudar a balsamizar essas nossas feridas que ficam, essas nossas tristezas, pois realmente está sendo um período muito difícil para todos nós como humanidade. E fico tranquilo em repetir a recomendação, pois me lembro sempre de seu Rubinho, que sempre repetia algumas recomendações e dizia que o intuito era sempre o aprendizado, e nós sabemos que a repetição nos leva a aprender. E após o início da leitura dos poemas, não tinha me deparado ainda com o tema da nossa reflexão de hoje, e li que o texto de hoje era também um poema de Casimiro Cunha, presente na Antologia Mediúnica do Natal, um poema curto, mas muito forte, muito impactante, e que veio a calhar com essa reflexão inicial da dificuldade desse ano, do sofrimento, e para que possamos iniciar no nosso tema propriamente dito, vamos ler, peço perdão e pedirei perdão durante o nosso estudo de hoje para ler alguns poemas, alguns textos, pois com certeza os autores têm muito mais capacidade que nós de expor ainda mais a beleza do Natal de Jesus. Então, Divino Convite, capítulo 16 da Antologia Mediúnica do Natal. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desce do céu. Almas sedentas de pouso que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Vejam, Casimiro Cunha sempre muito inspirado, um poema curto, mas que é um convite a que nós sejamos acolhidos, busquemos esse acolhimento no Natal de Jesus, nessa atmosfera que Jesus, de bálsamo, de amor, de misericórdia, que Ele pode nos ofertar. Então, quando li o tema da nossa reflexão de hoje, imediatamente me veio à mente
duas características de Jesus e características do Cristo nós poderíamos estudar infinitas e infinitas vezes, e cada pessoa que fizer um novo estudo vai achar novas qualidades, novos poderes, novas virtudes. Mas, pensando na nossa reflexão de hoje, me vieram duas características até certo ponto antagônicas, que podem ter sentidos antagônicos, que é a potência e a ternura. Pois Jesus é sinônimo de poder, e não o poder do mundo, mas o poder divino, o poder da energia, da cura, mas também a ternura de receber os irmãos que sofrem, de ser o pão que desce do céu, de ser a água viva dessas almas sedentas, mas também que é o caminho, a verdade e a vida, com muita força, com muita potência. Então, preparamos uma pequena análise dessas duas características de Cristo, uma muito forte, muito abrangente, abundante, essa potência, e a outra ternura, que é minimalista, que é do cuidado, que é do acolhimento. E pensamos em analisar alguns aspectos dessa característica potentosa do poder de Jesus, da energia de Jesus, dessa força e também dessa ternura, a partir dos poemas do Aconteceu em Belém. Pequenos trechos dos poemas, muitos deles são longos, para não estourarmos o nosso tempo. Então, até para reduzir a minha dívida do ano passado, que não pude cumprir a minha recomendação, além de fazer a leitura diária do livro, vamos utilizá-lo na nossa reflexão. Certamente Luizinho vai me perdoar, e principalmente Jesus sempre nos perdoa pelas nossas falhas. Pensando inicialmente na potência, e quando pensamos no termo potência, vem de poder, de energia, de movimento, de grandeza, podemos pensar inicialmente em que esforço energético, espiritual, mediúnico Jesus teve que fazer para se alinhar à atmosfera terrestre. Imaginemos que Jesus, um espírito puro, co-criador do planeta, filho unigênito de Deus, na pureza que nós não conseguimos nem visualizar, se compromete a nascer aqui na matéria grosseira onde ainda estamos envolvidos. E imaginemos que esforço energético, mediúnico, que potência, que força que Jesus despendeu nessa jornada, e não só pela questão evolutiva, mas também pelos sofrimentos que ele sabia que ia passar, por todo o aspecto da carne. Nós sabemos que ele é um espírito perfeito, mas estava propenso a todas as vicissitudes da carne. Foi tentado. E então escolhemos um poema, um pequeno trecho, para ilustrar essa primeiro aspecto dessa presença, do esforço que Jesus fez para estar entre nós. E Luizinho, no começo do livro, quando ele fala da Palestina, do cenário onde Jesus ia encarnar, ia nascer aqui na Terra, ele mostra, num pequeno trecho, nós podemos entender um pouco do que ele passou. Estamos na Palestina, escribas, publicanos, fariseus, herodianos e saduceus convivem em aparente normalidade. É chegado o tempo em que cada um deles testemunhará um novo caminho para a humanidade.
Então, todos esses que estavam aqui, todo esse ambiente, eram... E Luizinho coloca que essas várias ramificações de pessoas, grupos étnicos, religiosos, sociais, além de toda essa questão evolutiva que nós já pensamos, tem também essa questão das divergências, das discussões, das aceitações. Então Jesus fez todo esse esforço, a potência dele está prevista nisso. Um outro aspecto importante de analisarmos é a força magnética, a potência magnética de Jesus, que no ato do seu nascimento, ele foi um evento de tanta magnitude, de tanta força magnética, que atraiu uma estrela. E essa estrela foi instrumento dos magos. Certamente esse tema também será abordado por algum dos irmãos aqui na Escola de Jesus Cristo. Mas é um outro aspecto que podemos sim pensar, nesse esforço magnético de um bebezinho encarnado de atrair uma estrela e falanges de anjos. Então, para elucidar essa parte, temos aqui também um outro poema a respeito da estrela, e diz: seguiu por traços que ninguém um dia imaginou possíveis e imagináveis, escrevendo com sua caligrafia palavras e frases indecifráveis. Riscou no céu rabiscos da poesia, escrita com palavras inadiáveis. Por isso foi chamada estrela guia, por homens que seguiram incansáveis. Com uma direção a ser seguida, a estrela foi imediatamente percebida, por magos que entenderam a sua luz. Estrela de Belém silenciosa, essencial estrela e cuidadosa, um presente dos céus para Jesus. Então, principalmente nesse final, quando o Luizinho chama de um presente dos céus para Jesus, mostra o tamanho dessa potência magnética que Jesus nos exemplificou. Mais uma passagem que podemos relembrar desse aspecto poderoso de Jesus é a vibração que ocorreu no encontro entre Isabel e Maria. Também um outro episódio muito já relembrado. Maria, após a anunciação, vai visitar sua prima Isabel, que já era de idade avançada, e principalmente pelas tecnologias muito rudimentares da medicina da época, era impossível que Isabel engravidasse. E ela estava grávida também por obra do Espírito Santo, por obra de Deus. E quando Maria adentra a casa de Isabel, João Batista se salta no seu ventre e, pelo poder do magnetismo, Isabel também percebe aquela vibração, aquela energia de Jesus dentro daquele ambiente. E também vamos ler um trecho sobre essa passagem, e tem um poema lindíssimo que é mais extenso, mas que vale muito a pena relembrar desse encontro de duas mulheres, meus irmãos, e que são personagens centrais dessa história. E isso já mostra como Jesus era à frente do seu tempo, que as mulheres não tinham esse espaço e esse diálogo, né, de valorização da mulher e da mãe, certamente também para que Jesus mostrar o seu poder, o seu impacto, e já nos ensinar como nós temos que respeitar a todos, sem diferença, o que ainda infelizmente não acontece. E Luizinho, vou ler 2 trechos pequenos a respeito desse encontro de Maria e Isabel. Na descrição dessa cena, pois o livro é dividido em atos e cenas, ele diz: assim que chegou da longa viagem de Nazaré até a Judéia, Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Bastou a voz da saudação para que o bebê que Isabel carregava em seu ventre saltasse cheio de alegria.
Tu és bendita entre as mulheres, Maria, e é bendito o fruto do teu ventre, disse-lhe Isabel. Foram as primeiras palavras de uma longa visita que se estenderia pelos próximos meses até que Isabel desse à luz. Essa na introdução. E depois, num poema extenso, que vamos ler um trechinho, ele diz: estando com Isabel naqueles dias, eis que Maria, emocionada, ainda tomada por grandes alegrias, recorda um cântico da sua terra amada. Foram dias de grandes descobertas, dias de muitas palavras segredadas, e porque Isabel permitisse e se encantasse, Maria disse. E porque Isabel escutasse como quem guarda um beijo em sua face, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor e compreende em sua soberania, e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. Essa é a verdadeira e pura alegria. Então, esse poema muito, muito profundo também mostra que essa é a verdadeira alegria, essa alegria dessa potência divina que Jesus materializou para a gente. Então, podemos também associar aqui o aspecto da potência. O último ponto que podemos lembrar aqui sobre essa energia de Jesus que ele nos traz, e podemos falar um pouquinho sobre isso, dessa aura, dessa atmosfera gerada todo mês de dezembro. Muitas pessoas dizem que sentem até o cheiro do Natal. Os dias são diferentes, o clima é diferente, e quando vai se aproximando o dia 25, fica ainda mais forte essa sensação que cobre todo o planeta. Então, podemos também lembrar que no mês de dezembro, em geral, acontecem mais projetos sociais, acontecem mais atos de caridade, de ajuda ao próximo, os corações ficam um pouco mais enternecidos, um pouco mais amolecidos. Então, também podemos pensar que esse nascimento, que é renovado a cada ano, essa atmosfera também é sinal do poder, da potência, da energia infinitas de Jesus. Então, vamos ler um trecho aqui já do final do livro, onde Luizinho, no final aqui, onde ele faz uma adaptação da poesia Oração de Natal. E ele diz: desde aqueles dias já se vão 2000 anos, do mesmo modo como os pastores aqui estamos. Soubemos da boa nova e aqui viemos, como fizeram os pastores há 2000 anos. Nós nos sabemos pobres seres humanos, nada possuímos nem trazemos, como os pastores há 2000 anos. Não viemos como os pastores tão logo assim que soubemos, nós nos atrasamos. Mas aqui estamos, na tua presença, e por tão pequenos silenciamos. E assim, orando, nós nos ajoelhamos. Como os pastores, nós nos alegramos, como os pastores há 2000 anos. Então, esse pequeno trecho também nos faz ver que são 2000 anos que essa energia é renovada, que esses votos são renovados. Portanto, meus irmãos, usamos aqui desse apoio magnífico das poesias de Luizinho para analisar um pouco da potência, dessa magnitude que Jesus pode representar. E a segunda parte da nossa reflexão, vamos pensar em alguns trechos, também poucos, pois o tempo também não nos permite alongar, de alguns aspectos da sua ternura, da sua singeleza. E, primeiramente, não podemos pensar no Natal de Jesus sem analisar o cenário para o seu nascimento, simples, numa manjedoura, numa cidade pequena, quase esquecida, com pessoas humildes a seu redor, e principalmente, os personagens que Jesus escolheu para serem
peças importantes dessa história. E vamos aqui, para não... Poderíamos escolher uma série, mas vamos pensar em três, para lermos pequenos trechos, de três personagens que mostram essa ternura de Jesus. A primeira deles, a primeira personagem, não podia ser outra que não Maria, que é uma figura tão misericordiosa e que mostrou uma fé tão firme, tão sem dúvidas, que é um exemplo muito positivo para todos nós, principalmente por ela se tratar de uma pessoa comum. Nós sabemos da sua evolução espiritual, mas a veste utilizada dessa encarnação de uma jovem simples, de família humilde, e mostrou toda essa fé inquebrantável, essa confiança em Deus. Então, vou ler aqui um trecho sobre a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que é muito bonito também. E vou ler só uma parte. Salve Maria, o Senhor é contigo. Assim o anjo Gabriel se anunciou. Achaste graça diante de Deus, não tenha receio. E continuou. Tu conceberás e darás à luz um filho, e porás nele o nome Jesus. O anjo explicou. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Falou o anjo a Maria, que aceitou. E mais à frente, Maria ainda tremia, assustada, não sabia aquilo tudo explicar. Foi quando o anjo, que percebia o coração de Maria, estando certo do que dizia, continuou a falar. Descerá o Espírito Santo sobre ti, confia, e com a tua sombra te cobrirá. Será chamado Filho de Deus, Maria, esse menino que de ti nascerá. Enquanto o anjo falava, Maria compreendia. Silenciosa escutava o que o anjo lhe dizia. Pouco a pouco se acalmava, aos poucos não mais temia. O anjo que se explicava e a forma como fazia. Bebia cada palavra, cada explicação sentia. E já não mais se assustava com as coisas que ela ouvia. Maria ali começava, sem perceber nesse dia, um tempo que se iniciava, porque Deus lhe conduzia, enquanto o anjo falava, enquanto o anjo dizia: Eis aqui a escrava do Senhor, e porque escrava, faça em mim segundo sua palavra. Então, certamente um personagem que mostra todo o cuidado que Jesus teve, principalmente porque no momento de sua morte, aqui na terra, ele ofertou Maria como nossa mãe. Então é mais um exemplo de que esse personagem foi escolhido com todo carinho, com todo cuidado. Toda essa história envolvendo a nossa Mãe Santíssima. Também não podemos esquecer do nosso meigo José, como o nosso hino aqui da escola relembra, um homem simples, mas também com uma fé grande, que foi justo, chamado justo, que era um homem bom. E Luizinho, vou ler apenas um trecho. José, carpinteiro galileu, um homem bom, e seu grande legado, o amor, que é tanto e é de tal maneira, que permanece sempre renovado. Então José aceitou Maria já grávida, onde, pensando aqui com o nosso temperamento masculino, certamente a maioria de nós não assumiria aquele compromisso, aquele casamento, não acreditaria, não teria fé, seria os seus instintos masculinos feridos. Então José mostrou estar muito à frente também do seu tempo. E para fechar os personagens desse aspecto da ternura de Jesus, vamos lembrar dos pastores, também já podemos pensar em vários aspectos muito bonitos para eles. Tão simples, sem nome, era uma profissão não evidenciada, não valorizada, como tantas que ainda existem. Foi para esses pastores guardadores que um anjo do Senhor apareceu, anunciando Jesus nasceu. E depois dele uma legião de anjos celestiais foi se formando,
e alegremente cantando a plena voz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Criador por amar suas criaturas, o Criador por amar a humanidade, hoje vos enviou o seu Filho, e vós, pastores, sois os primeiros a conhecer essa doce novidade. E assim, para aquela gente de hábitos estranhos, guardadores de rebanhos, para aqueles homens discriminados e para ninguém mais, uma legião de anjos celestiais, não para doutores, não para profetas, não para letrados, para senadores, não para imperadores, não para poetas, não para sacerdotes ou escritores, mas tão somente para aqueles pastores. Uma multidão de anjos apareceu, dizendo a eles: Jesus nasceu. E foi assim que tudo aconteceu. Vejam que cuidado que Jesus teve de exemplificar o seu amor a todos, e sem esquecer os pequeninos, os humildes, os simples. Também podemos lembrar a sua ternura de que ele sempre acolheu a todos e, principalmente, ele renova esse acolhimento ano após ano com o seu Natal. Mesmo que passemos um ano afastados do caminho de Jesus, como nas nossas imperfeições, ou que tenhamos tido momentos onde desonramos o seu nome, pois ainda somos muito imperfeitos, todo dezembro Jesus abre novamente os seus braços, entra na nossa casa para cear conosco e reforçar esse voto, esse laço que já dura 2000 anos. De beijar e abraçar, lavar os pés, caminhar ao lado dos pobres, dos ladrões, dos mal-falados, dos doentes, das crianças, de todos os invisíveis. E esse termo invisível é tão falado hoje em dia, pois temos tantas pessoas que são invisíveis aos olhos de todos nós, as pessoas em situação de rua, os presos, aqueles com transtornos mentais, enfim, tantos que certamente são abraçados por Jesus com sua ternura, com seu carinho nesse momento e em todos os momentos, mas especialmente na atmosfera do seu Natal. Então, meus irmãos, podemos rapidamente, de maneira simples, analisar o quão potente e singelo e terno é a personalidade, é a figura que Jesus representa para todos nós. E para que possamos concluir a nossa reflexão dessa noite, nós podemos pensar que essa oportunidade que o Natal nos oferece todos os anos, ela pode balsamizar essas feridas que a gente falou desse período tão difícil que foi esse ano, de tanto sofrimento, de tanta dor. E nós temos que aproveitar para fazer esse movimento agora. Certamente sempre as nossas orações, os nossos propósitos, as nossas intenções são sempre ouvidas por Jesus. Mas nesse momento a atmosfera é mais doce, é mais evoluída, existe uma presença maior, certamente dos emissários do Cristo entre nós, ainda maior. Então é uma oportunidade de pedir que Jesus ajude a curar essas feridas, as nossas tristezas, para que não tenhamos a alegria do mundo, essa que passa tão rápido, mas a contrição, a resignação para passar por todas essas etapas, tendo essa certeza da alegria eterna que um dia, a partir da nossa evolução, vamos obter. Podemos pedir pelos que sofrem e também fazer algo por eles. Pelo menos fazer um primeiro passo, iniciar. Me lembro agora, não me recordo se foi numa aula ou numa reflexão dessas que às vezes Flávio nos passa por áudio, se não me engano foi num áudio, ele explicando das substâncias complexas que o nosso cérebro produz no ato da caridade, do exercício da caridade. E fiquei muito impactado, porque ele diz às vezes, mesmo se nós não quisermos fazer a caridade, mas forçamos a barra e vamos,
essas substâncias são produzidas e elas vão ajudar o nosso cérebro a ir para uma vibração mais alinhada com o que nós sabemos que devemos seguir. Então, se esse exercício da caridade já proporciona essas substâncias que vão nos ajudar, imaginemos o exercício da caridade no mês de dezembro. Sabemos de todas as dificuldades desse momento, materiais, de saúde, mas certamente há algo que todos nós possamos fazer. Uma outra oportunidade grande que podemos nos aproveitar da potência da ternura de Jesus nessa atmosfera de dezembro é nos aproximar da nossa família íntima. Pois, em tempos de isolamento social, as grandes reuniões de Natal não são aconselháveis, por todo o risco de contágio. Então, a maioria das pessoas vai se reunir com as pessoas que moram, um grupo familiar, às vezes, mais restrito, que muitas vezes nós, pelo contato muito frequente, não cuidamos dessas relações. Podemos aproveitar, se há alguma aresta para se aparar, e aí vem o próximo ponto, que é de pedir perdão e de perdoar, aproveitar esse momento. E por fim, é hora de renovar os nossos propósitos e objetivos para o próximo ano. Existe um hábito de muitas pessoas de, nesse momento do final de ano, planejar o ano seguinte. É um hábito positivo, mas nós, normalmente, pela nossa ligação com a matéria, planejamos a nossa vida financeira, planejamos a nossa vida profissional, planejamos uma viagem que queremos fazer, planejamos a compra de um bem, planejamos uma série de coisas. O que tem o seu tempo, tem o seu momento, fazendo isso de forma sem que nós prejudiquemos a ninguém. Mas o principal é o planejamento espiritual. Esse ciclo de mais um ano faz parte de um grande ciclo de evolução espiritual. Então podemos aproveitar para renovar os propósitos. E esses propósitos de o que eu posso melhorar no próximo ano? Aonde ainda falta eu caminhar evolutivamente para ser uma pessoa melhor, para ser um espírito menos inferior, como nós ainda somos? E podemos pensar, quando nós, na área onde eu trabalho, eu trabalho com muitos projetos, e o projeto ele tem uma série de características. Então, um projeto ele tem recursos, cronograma, plano, escopo, uma série de outros pontos. Mas nós, na hora do planejamento, nós vamos pensar quando eu quero fazer, em que maneira eu quero fazer e que recurso eu vou utilizar. E nós temos à nossa disposição hoje um recurso valiosíssimo, que é esse recurso da energia de dezembro, da energia do Natal de Jesus. Se um propósito que nós firmemos com Ele, com nós mesmos, já certamente será ajudado, será um propósito positivo, obviamente, será ajudado, será favorecido pelo alto. Imaginemos nessa atmosfera, relembrando o Natal de Jesus, como estamos fazendo, se nós exercitarmos esse planejamento, essa intenção, e as intenções são importantes, porque as intenções geram bons pensamentos, que podem gerar pequenas ações, que podem gerar hábitos, caráter, e aí nós vamos evoluindo. Tudo começa com um pensamento, com uma pequena ação, com uma atitude. Então, esse é o momento de usar esse recurso, e é um recurso que está em abundância. Quando nós pensamos em várias atividades aqui da Escola Jesus Cristo, nós temos que pensar nos recursos disponíveis. Nós queremos entregar um kit de higiene para as pessoas mais necessitadas. Mas qual o recurso disponível? Esse recurso é um recurso que não tem limite, ele está em abundância, que é essa atmosfera favorável. Então, meus irmãos, certamente um propósito iniciado no Natal de Jesus, na noite de Natal de Jesus, uma ideia, uma intuição que nós vamos receber. Então vamos abrir
as nossas mentes, os nossos corações, o nosso plano de vida para receber essa intuição, que muitas vezes temos uma ideia, mas acabamos não colocando. Eu pensei em fazer isso, que pode ser bom, em ajudar dessa forma, ou iniciar um trabalho assim, e nós acabamos não colocando em prática. E certamente, se conseguirmos colocar em prática esses propósitos, sejam pequenos, sejam de atitude, sejam de comportamento, sejam de trabalho de caridade, trabalho de estudo, todos eles certamente são válidos, mas nós precisamos aproveitar que o empurrão, nós precisamos desses empurrões. Esse é um empurrão do poder de Jesus e da sua ternura. E às vezes, quando nós não aproveitamos esses empurrões, e esse que é da força com carinho, muitas vezes nós acabamos cometendo outros equívocos, outras demoras no nosso avançar, e aí as vicissitudes vêm e às vezes não vão nos causar um sofrimento que vai fazer nos dar esse passo. Então, podemos, com esse propósito, tentar passar pelas etapas que temos que passar, pensar nesse planejamento para o nosso próximo ano, nessa forma, pedindo ajuda a Jesus, a Maria, a todos os amigos espirituais, para que possamos dar um passo e para que no ano que vem, quando renovarmos novamente esses votos, esse compromisso anual do Natal de Jesus, já possamos pensar em outros passos, cada um dentro das suas possibilidades. Mas se nós projetarmos, se nós planejarmos, se nós fomentarmos essa nossa vontade, mesmo que não tenhamos muita vontade, mas que saibamos, como o Flávio nos colocou, que é necessário dar esse passo, mesmo sem vontade ainda, não quero fazer, mas vou fazer, que isso já vai começar a destravar certos gatilhos da nossa mente e ajudar a que possamos caminhar. Portanto, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, que esteja conosco não só nesse Natal, mas sempre, para que possamos passar por todas as dificuldades que são inerentes à nossa encarnação, a esse planeta que nós vivemos, ao nível evolutivo, mas que possamos buscar ter sempre a certeza a certeza desse amparo, desse futuro encontro e dessa alegria que é a alegria verdadeira. Que Ele nos abençoe e nos auxilie. Que tenhamos um bom Natal, um Natal lembrando do aniversariante desse dia, que estejamos com as nossas famílias e que nesse momento, meus irmãos, evitemos aglomerações, que evitemos ser vetores desse vírus que está entre nós, que tenhamos muito cuidado, muita cautela, muito comedimento nessa hora. Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, encerrando esses minutos onde estivemos relembrando o Teu Natal, todo o seu esforço, a sua energia dispensada nessa jornada tão importante, mas também toda a sua ternura, toda a sua misericórdia, todo o seu carinho e o seu amor por todos nós da humanidade. Só temos a agradecer por tudo que temos recebido, que certamente é muito mais do que fizemos por merecer, pois a tua misericórdia é maior que a nossa multidão de pecados, Senhor. Pedimos que ampara a todos os irmãos da Escola de Jesus Cristo, encarnados e desencarnados, e todos, Senhor, os que sofrem nessa hora, todos os invisíveis do mundo, os desesperados, Senhor. Pois certamente estás abraçados a todos eles, que eles possam receber o teu abraço, a tua energia e o teu amor, Senhor. Fica conosco e ampara-nos hoje e sempre. Em teu santo nome, que assim seja.